Quero agradecer os discursos que foram aqui feitos sobre mim, sobre Portugal, sobre o futuro, ao Diogo, à Ana Rita Cavaco, ao professor Correia de Campos e ao Presidente Isaltino. Eu não tinha nenhuma amizade especial, nenhum conhecimento especial de nenhuma destas pessoas. Mas nós criámos laços, criámos amizade, não com os pilares em interesses, mas com os pilares numa perspectiva de comum, de que Portugal precisava de mudar e que estava na altura de encontrarmos um representante dessa mudança e colocá-lo na Presidência da República. Quero-vos agradecer a todos, do fundo do meu coração, a este município de Oeiras, de estarem aqui presentes. E vou agradecer, na pessoa do Presidente deste município, o Presidente Isaltino Moraes. E eu queria dizer uma coisa, se me permitem, que eu e o Presidente Isaltino Moraes temos uma coisa em comum, que é que criamos inveja. E isso é terrível. A inveja é o pior sentimento. Lá dizia Camões, no fim da sua obra, que a inveja era a pior coisa que nós tínhamos. Sr. Presidente, o senhor fez um trabalho notável por este Conselho e eu não compreendo como é que o sistema político tem tanta inveja de si, a não ser da sua incompetência de não conseguir fazer o mesmo. Não lhe perdoam ser competente, não lhe perdoam responder aos seus concidadãos, não lhe perdoam, mas a história será feita anos mais tarde e o senhor certamente ficará na história deste Conselho. Quero agradecer a coincidência de estar neste pavilhão. Podem acreditar que não sabia que vinha jantar neste pavilhão. Ando com a cabeça tão cheia de coisas que não liguei um mais um. Eu não fiz o 2, não é? Ligando um mais um. Neste pavilhão respirou-se solidariedade humana. Foi neste pavilhão que, com regras bem definidas e com verdadeira solidariedade entre gerações, as gerações mais novas deram lugar na vacinação às gerações mais velhas para salvarem os seus entes. Não julguem que foi uma coisa que apareceu logo. Eu tenho que dizer que tive que discutir as prioridades, porque havia gente que achava que era mais prioritária que os idosos com mais de 80 anos. É verdade. E porquê é que julgavam? Porque olhavam para as estatísticas dos cuidados intensivos e diziam: as pessoas mais idosas de 80 anos não ocupam os cuidados intensivos e, portanto, não temos que nos preocupar com elas, porque morrem. Esta insensibilidade humana nunca há de entrar dentro do meu coração. Acreditem que não foi fácil pôr luz e valores num processo em que todos estavam com medo, em que todos tinham receio das suas vidas, da vida dos seus familiares. Mas Portugal portou-se bem. Fomos todos dignos. Os portugueses, em primeiro lugar, e todos os grandes profissionais,
os enfermeiros, os militares, os autarcas, que tiveram um grande contributo, os médicos, os auxiliares de saúde, todos contribuíram para este grande sucesso. E quero dizer aqui uma coisa, que todo o sistema de saúde correu riscos pessoais para tratar de pessoas sem saber exatamente qual era o inimigo que estavam a combater no início da pandemia. Nós devemos isso, devemos esse reconhecimento. O reconhecimento é essa coragem, o reconhecimento ao que é mais humano em nós, que é sacrificarmos pelos nossos entes e pelos nossos compatriotas. E não vou falar mais sobre a pandemia. Era só isto que eu queria recordar. Foi um momento único para Portugal, em que estivemos unidos e fizemos história. E não fizemos história só para este país, fizemos história para o mundo inteiro. E isso mostra o que somos nós quando queremos, quando estamos unidos e não estamos divididos. Agora, estamos a ser atacados nas nossas percepções, e eu repito, estamos a ser atacados nas nossas percepções com sondagens. Parece que está tudo resolvido. Já agora, porque é que não deixamos a sondagem decidir a eleição? E já não temos que ir votar. Eu quero vos dizer que os senhores que estão aqui, eu não conheço nem 5% das pessoas que estão aqui, são verdadeiramente a sondagem. Porque os senhores, desculpem, e as senhoras que estão aqui, os mais jovens, que trazem até muitas vezes as suas crianças para este convívio, mais de 1000 pessoas, que não foram chamadas através de lealdades partidárias. Não tivemos que mandar mails a ninguém a dizer venha, porque senão o seu lugar pode ficar em perigo. Não tivemos. Estes portugueses que estão aqui são portugueses genuínos. São aqueles que, sem medo, muitos de vocês, de vós que estão aqui, são do PS, são do PSD, alguns do Chega, há alguns até, eu conheço um que está aqui pelo menos, porque me cruzei com ele, do Partido Comunista, e CDS, e AD, e IL, estão cá todos. Estão cá todos. Porquê? Porque são todos portugueses, e este partido aqui é Portugal. É isto que é a presidência. Somos portugueses, com orgulho, e queremos ser portugueses, é isto que nos une a todos. Estamos todos aqui unidos nisso, porque somos todos portugueses. Não somos portugueses da cor de rosa, não somos portugueses da cor de laranja ou da cor azul, somos só portugueses. Muito obrigado por estarem aqui. Agora, o que é que estas sondagens estão a fazer na cabeça das pessoas? Sondagens com intervalo de 2 dias, com resultados completamente diferentes. Portanto, só podemos concluir: ou alguém não consegue fazer um método que seja fiável, ou alguém tem interesse em injetar percepções antes das eleições. E isso não é democracia. Por favor, isso não é democracia. Mas eu conto com os senhores para responderem a isto. No domingo, no dia 18, façam, por favor, acontecer a verdadeira sondagem. Por favor, portugueses, se acreditam em mim, se gostam de mim, mostrem que tudo isto estava errado no dia 18. Ponham o X na última linha do boletim de voto. Por favor. E agora, todos preocupados
sondagens que dão um à frente, depois outro atrás, e depois com estas mudanças todas, o que é que nós vemos? Uma dinâmica inacreditável nos candidatos e nos partidos, com o voto útil, vota aqui, vota ali, tira o voto ali. Eu ofereço-me, se me derem o voto, para fazer isto. Eu faço isto. Eu apoio o partido tal, que nunca apoiou, mas apoio o partido tal para ver se recolhe votos. Isto é cinismo puro. Isto não é verdade. Nós precisamos de gente verdadeira na presidência, de gente inteira, de gente sem medo e de gente verdadeiramente independente. Independente desses cinismos, independente desses calculismos. Eu não faço esses cálculos, porque eu acredito. Eu sou o único verdadeiro que acredito nos portugueses. Não preciso acreditar em mais ninguém, porque tenho uma fé inabalável em vocês, no que eu vejo, na quantidade de pessoas que se aproximam de mim nas ruas e neste movimento cada vez mais crescente de apoio. Obrigado, Portugal, porque é com vocês que eu conto. A presidência, deixem-me dizer, a presidência não é um lugar de pose. Não é um lugar de pose sem substância, de falinhas mansas. A presidência também não é um lugar de interesses. A presidência também não é um lugar de vaidades. A presidência, portugueses, é um lugar de serviço, de dedicação, de valor e de acrescentar valor ao sistema político. E, acima de tudo, é um lugar de união. É um lugar de união. Não é um lugar da divisão partidária, que é natural na Assembleia da República, mas não é natural para a candidatura à presidência. E digo-vos, partidos e portugueses que pensam na lealdade partidária como se fosse uma coisa muito marcante nas suas vidas. Essa lealdade é para a Assembleia da República e depois para o governo que sai dela. E eu acredito, com estes portugueses todos vamos ter a vitória, nenhum partido vai perder. Nenhum partido vai ter uma derrota. Só Portugal é que vai ganhar. Todos nós, sem partidos. Não vai haver derrotas nenhumas. Não se preocupem. PS, PSD, IL, Chega. Não se preocupem. E por isso, o que vos quero dizer, quando votarem no dia 18, não pensem no voto útil, por favor. Pensem na vossa consciência, na utilidade do vosso voto, na utilidade para a mudança, na utilidade para uma nova fase da nossa vida coletiva e não mais do mesmo. Não tragam as guerras partidárias para dentro do país e para o topo da pirâmide, por favor, porque isso vai acabar connosco e isso vai ser o canto do cisne da nossa democracia, porque nós estamos a viver momentos únicos, internos e externos. E queria-vos dizer o seguinte, a personalidade, a pessoa que vai para lá, importa. Essa pessoa tem que acrescentar valor. Não pode ser o indivíduo que faça poses. Não é isso. Nós não estamos num concurso de misses. Nós estamos num concurso de quem pode ajudar Portugal em momentos difíceis. E pergunto-vos, é isso mesmo. E pergunto-vos, gostaria que me respondessem, de forma retórica, naturalmente, a 3 perguntas. Qual dos candidatos é que pode contribuir melhor para a segurança deste país face ao seu conhecimento da geoestratégia, da geopolítica e da sua experiência a nível internacional? Obrigado, muito obrigado. Obrigado.
Obrigado. E agora vou-vos fazer a segunda pergunta retórica. Qual é o candidato que faça a sua equidistância, faça não ter a sua lógica partidária dentro desta cabeça, mas uma lógica do único partido que é Portugal, pode dar maior estabilidade ao sistema político que está fracionado? Qual é o candidato? Obrigado pela vossa resposta. É isso que eu peço aos portugueses, por favor, ponham a mão na consciência e esqueçam a cor partidária. Mas nunca se esqueçam de uma única cor, que é a cor do nosso país, unido, para vencer as dificuldades que se adivinham. E por fim, mais uma pergunta retórica, e não vou amassar com mais perguntas, mas esta é mais uma pergunta retórica que gostaria de vos fazer. Qual é o candidato mais preparado para impulsionar a mudança? É aquele que imagina? É aquele que não tem ideia nenhuma? É aquele que a mudança lhe interessam em função dos seus contactos? Ou é aquele que verdadeiramente quer impulsionar uma mudança estrutural deste país para um futuro melhor? Qual é? Obrigado. Queria vos dizer uma outra coisa. Falaram tanto do meu posicionamento político. Uns acham que há um rio que divide a esquerda da direita, como se fosse uma linha fina. Se o indivíduo tivesse um bocadinho mais à direita, já não há nada de útil à esquerda. Se tiver um bocadinho mais à esquerda, já não há nada de útil à direita. Isso é verdadeiramente encarar o país por fatias. Eu, como concorro à presidência, naturalmente, não vejo o país por fatias. E quando falo da minha independência, não é de uma independência fingida. Porque depois não fui pedir ajuda aos partidos, nem aos presidentes ou secretários-gerais dos partidos para me virem ajudar, porque não sou capaz de o fazer sozinho. Não pedi. Só pedi ajuda a vocês, que são os portugueses. Todos. Vocês são verdadeiramente a minha comissão de honra. Não há mais ninguém, são só vocês. Muito obrigado. Eu sou verdadeiramente um social-democrata daquela social-democracia que desenvolveu os países do norte da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Nessa social-democracia cabem muitas das famílias políticas portuguesas. Porque essa sociedade é uma sociedade que liberalizou o necessário e o suficiente de uma economia, para essa economia ser pujante e forte, mas os resultados dessa economia foram aplicados em quê? Em coesão social, em elevar a população como um todo, porque a economia são as pessoas. E eu sou um humanista, eu não consigo pensar numa economia para poucos, consigo só pensar numa economia em que fazemos todos parte dela, os empresários naturalmente, mas até as pessoas mais desfavorecidas, fazemos todos parte dessa economia e deste navio que é Portugal, e não vamos abandonar 40% da nossa população, nem 20% da nossa população. Vamos avançar todos dentro do mesmo navio, todos juntos, com todos, sem largar nenhum, para todos, sem exceção. Isso é que é o Portugal que eu amo, o Portugal que eu estimo e o Portugal para quem eu quero contribuir com todo o meu esforço. Fantástico. Com uma claque assim, não há maneira de perder as eleições. Quero-vos dizer, agora, quero-vos falar sobre o futuro. O futuro tem nuvens negras no horizonte. O futuro tem dificuldades no horizonte.
Mas eu quero-vos dizer que há um futuro, e esse futuro pode ser bom para Portugal. Nós estamos numa posição geográfica fantástica, nós temos relações extraordinárias, temos um povo já muito educado e muito capaz tecnologicamente, temos uma comunidade estrangeira que vive cá e que é uma conectividade para os países de origem, e é uma oportunidade, mas acima de tudo temos imigrantes que estão em todas as partes do mundo e que são uma lança nessas partes do mundo do que é Portugal, do que é o nosso espírito, a nossa economia, a nossa cultura e os nossos valores. Vivam esses imigrantes que ajudam muito Portugal, que mandam as suas remessas para cá e que nós muitas vezes, de forma injusta, quando eles querem regressar no fim da sua vida a Portugal, exigimos-lhe uma dupla tributação. Isto é injustiça, por favor. Nós contamos convosco, porque Portugal é muito mais que o seu território. Portugal somos todos nós, incluindo os imigrantes que lutam lá fora, noutras comunidades, lutam para sobreviver, lutam por uma vida melhor. Somos todos portugueses. Quero-vos dizer também que o novo contrato social que eu desejo é de uma economia mais produtiva, mais tecnológica, com mais conhecimento, que produza mais riqueza per capita para nós podermos finalmente retirar o nosso povo da escravatura económica, porque vivemos muito sobre uma não independência, porque a nossa bolsa não nos confere a liberdade suficiente para podermos viver uma vida plena. Nós temos que viver todos uma vida plena, não só alguns em Portugal. E eu acredito, e nós todos precisamos, que os nossos empresários sejam os comandantes das novas caravelas do desenvolvimento. Eu não tenho inveja nenhuma a quem seja rico. Pelo contrário, se a riqueza veio da competência, da capacidade de arriscar, essas pessoas têm que ser, e de empreendedorismo, essas pessoas têm que ser estimadas por nós. Não podemos ter inveja. Mas essas pessoas têm que também perceber que o navio não são só elas. E que só elas sozinhas não podem andar com o navio. O navio somos todos nós, todos os portugueses, coesos uns com os outros, numa grande economia em desenvolvimento. É isso que eu desejo para Portugal. Isso é a social-democracia. Se ainda não perceberam, eu volto a repetir. Isso é a social-democracia. Eu vejo gente a falar com o cartão partidário e esquecem-se da parte social da democracia, da social-democracia. E estão a lutar pelos interesses, muitas vezes equilibrados. Nós precisamos de equilíbrio e temos todos uma chance de nos realizarmos nesta terra, na nossa vida. Depois queria falar de um Estado que não nos está a responder, está asfixiado há anos, está preso, está enclausurado, e um Estado que depois asfixia a economia, asfixia até os próprios portugueses. Todos nós já tivemos problemas com esse Estado, com licenças, com papéis. Eu ouvi queixas de pessoas que dizem: eu estou ilegal neste país porque fiz um requerimento e, em vez de me dizerem sim ou não, não dizem nada. São anos à espera de um papel. Mas é assim tão difícil decidir? O Estado precisa se renovar. Mas o Estado precisa se renovar não é desempregar os trabalhadores do Estado. É fazer mais com os mesmos trabalhadores, bem organizados, bem liderados e com boa gestão, que é o que não acontece, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Alguém tem dúvida que temos os melhores médicos, os melhores enfermeiros
e os melhores auxiliares de saúde. Não há dúvida nisso. Tanto não há dúvida nisso que eles estão a sair para o estrangeiro e a Europa suga-os com toda a intensidade. Nós temos dúvidas que temos bons militares, que temos bons polícias. Nós temos dúvidas que temos bons bombeiros. Nós temos dúvidas que temos bons administrativos. Só quem não conhece o Estado pode ter essa dúvida. O que nós temos mal é uma camada por cima que se infiltrou com cartão partidário. Essa camada é que está a destruir a administração pública, que é um bem nosso, não é um bem dos partidos. Eu digo-vos isto, por favor, a administração pública não pode estar refém dos interesses partidários. Quanto melhor for preparada, quanto mais for independente, mais Estado bom nós teremos. Nós também temos que fazer uma verdadeira revolução na justiça. A justiça e a saúde são das duas coisas, são dois dos fatores que mais nos deprimem numa democracia. Sem saúde, nada se passa. E com a ideia que a justiça não é justa, desculpa-me este pleonasmo, nós perdemos confiança na sociedade. E nós precisamos de ter uma justiça mais célere, mais justa, menos formal e mais material. Julgar realmente o que aconteceu e não andar com rodriguinhos formais que, para quem tem dinheiro, através desses rodriguinhos, consegue escapar à justiça, mas todos os outros ficam enredados desses rodriguinhos e não escapam à justiça, pelo contrário, até podem ser prejudicados. Isto não é justiça, não é equidade. Nós queremos uma justiça verdadeiramente transparente, acessível a todos e que nos dê confiança num dos pilares mais essenciais da democracia. Mas deixem-me dizer que há esperança. Há esperança se os políticos fizerem o seu trabalho. Mas não é com ideias. Eu nem sei como as classificar, mas vou classificar como ingênuas, para não ser agressivo. Vamos fazer umas reuniões no Conselho de Estado e depois está tudo resolvido. Se fosse assim, já tínhamos resolvido os problemas todos do país. Ou então, outra alternativa, vamos escrever um pacto e vamos dar o pacto e no dia seguinte está tudo resolvido. Estas propostas só mostram a ignorância do que é o Estado e do sistema. Nós só podemos fazer uma mudança com os atores do sistema, com todos envolvidos, outra vez com todos por todos. Não há outra maneira. E é preciso motivar com uma atitude essa mudança para que as pessoas queiram a mudança. Como é que julgam que foi feito o processo de vacinação? Estava a falhar e os mesmos atores transformaram uma coisa que falhava numa coisa extraordinária. Qual foi a diferença? Eram os atores? Não. A liderança, a organização, a gestão. É isso que está a falhar em Portugal. E estes senhores que dominam o sistema político insistem na sua coutada de caça. E por isso é que não gostam de mim. E não gostam de mim como não gostam do Isaltino. Não gostam que gente competente possa, de alguma forma, por comparação entre duas cores, fazer a revelação da sua incompetência. Por fim, dizer que Portugal precisa de uma nova economia, já vos falei, precisa de segurança, precisa de olhar para a educação verdadeiramente. Nós temos professores em burnout,
nós estamos no segundo período, ainda hoje no segundo período, nós temos alunos sem os horários preenchidos e sem professores. Isto o que é que se chama? Organização? Competência? O que é que vamos chamar isto? Ai não, porque se calhar no ano passado havia mais de organização, portanto este ano já estamos melhor. Não! Tem que haver exigência. E essa exigência precisa de alguém que tenha a coragem de meter o dedo na ferida. E esse alguém é alguém que une os portugueses na sua exigência do sistema. E é esse alguém que eu me proponho também ser. E é preciso ter coragem. Porquê? Porque eu vejo candidatos que num dia dizem uma coisa, umas generalidades, e no outro dia vêm logo exigir outras coisas. Eu não compreendo isto. Isto é que é verdadeiramente cínico. E depois, ainda por cima, tem o desplante, muitas vezes, de repetir exatamente as minhas frases e as minhas palavras como se fossem uma grande novidade que tivessem descoberto há bocado. Já introduziram a palavra rumo. Já introduziram a palavra exigência. Mas quem é que introduziu essas palavras no léxico desta campanha? Quem é que foi? Foram esses candidatos? Não! São uma cópia! Por favor, não votem nas cópias. Votem no original. Eu sou o original. Eu vou explicar porque é que não devem votar na cópia. Porque a cópia nunca é sincera. A cópia não passa disso. E eu, durante esta campanha, fui injustiçado. Nestes últimos 11 meses, disseram coisas terríveis sobre mim. Atacaram-me. E quando eu meti o dedo na ferida, disseram-me, Michel Almirante, com estas atitudes, a enlamear. A enlamear? Não. A lama já lá estava. Eu só toquei. Enlamear o quê? Se vivem na lama, depois, ninguém pode tocar aqui porque eu vivo na lama, mas não posso mostrar que vivo na lama. Não, meus senhores, desculpem. Eu fui o único que tive coragem de dizer o rei vai nu. Mas depois, e vai, mas depois, achei curioso que nos debates, outros candidatos, muitas vezes histriónicos, e sou contra a corrupção, e sou contra isto, depois não apontaram, não meteram o dedo na ferida. Outros candidatos que dizem, com pose, eu estou aqui, com uma seriedade, uma integridade a toda a prova, e depois também não puseram o dedo na ferida. Tinham medo de quê? Estavam a fazer que cálculos cínicos para não porem o dedo na ferida. Não. Eu pus o dedo na ferida e houve gente que me disse se o senhor puser o dedo na ferida vai ser prejudicado eleitoralmente. Eu disse, paciência. É um serviço que eu faço ao país. E eu estou aqui. Muito obrigado. Eu estou aqui, meus senhores e minhas senhoras e jovens, eu estou aqui de corpo inteiro, como sempre tive na minha vida, sem medo, sem receios do futuro, a fazer o que fiz nos últimos 45 anos, a disponibilizar-me para o serviço público. Às vezes perguntam-me se eu não tenho receio disto ou receio daquilo, e eu digo na brincadeira que algures, na minha vida, quando estava no mar, senti tanto medo que o esgotei todo lá e agora já não tenho medo nenhum. Talvez na latitude 60 norte, 09 graus a oeste, esteja lá o meu medo se alguém quiser ir lá buscá-lo. E por fim quero-vos dizer que as minhas causas, o dedo na pressão constante, serão por um Estado renovado e eficiente, um Estado
que resolva os problemas da saúde em vez de fingir que resolve os problemas da saúde. Eu acho inacreditável que se venha dizer que nós tivemos um problema e agora com as viaturas, com as ambulâncias, agora vamos comprar mais 233 viaturas, que era um programa de há 3 anos atrás, como se fosse uma novidade. Este tipo de declarações e declamações oportunísticas que tentam, de alguma forma, criar uma cortina de fumo sobre os verdadeiros problemas do país, não são denunciadas por ninguém. O único candidato que as denunciou logo é este candidato que se apresenta a Portugal enquanto uma alternativa. Uma das outras causas que quero levar para a presidência é o problema da habitação. E o problema da habitação não é continuarmos a falar sobre ele, é resolver verdadeiramente, porque esse problema precisa de urgência. É tão urgente como a vacinação. Precisamos de resolvê-lo. E nós temos capacidade para resolver. Há esperança, porque nós somos capazes de resolver. Não é um problema insolúvel. Está ao nosso alcance. E ao fazermos a resolução desse problema, criamos também economia. Precisamos, mais uma vez, liderança, organização e boa gestão, como precisamos na saúde. Por fim, outra das minhas causas é o futuro, é a educação. Nós temos que criar jovens com capacidade de autonomia e de espírito crítico. Hoje, fui confrontado com um jovem que me dizia assim: Sr. Almirante, vêm grávidas do estrangeiro, eu nem vou dizer cores, porque não quero ir por aí, mas com outros atributos, que chegam cá a Portugal para parir, porque depois os filhos ficam portugueses e ficam cá. Eu disse: jovem, por favor, vá ler a lei, porque o que atribui a nacionalidade é a lei. Vá ler a lei e veja se é assim. E depois, com o espírito crítico, analisa a informação que tem. Não queria ler a lei, nunca leu a lei. O que queria era ouvir aquela música que lhe soava bem. E nós temos que educar os nossos jovens para que, no futuro, a nossa democracia não fique refém de populismos e de conversa fiada que é passada como informação nas redes sociais. E pronto, estou no fim mesmo do meu discurso para atacar uma das ideias com que me atacaram no início do processo. O homem é militar ou ex-militar é um perigo para a democracia. Cá estou eu o perigo para a democracia. É rígido, é isto, é aquilo, disseram tudo sobre mim. Eu queria vos lembrar um modelo e um exemplo de homem. E com isto não quero dizer sequer que me aproximo da grandeza desse homem, mas só um modelo de um militar que hoje é considerado o melhor presidente da República Portuguesa. Esse militar, graças a Deus, ainda está entre nós, é vivo, de uma modéstia extraordinária e com os seus valores militares e com a sua capacidade de liderança, fez o país atravessar o período mais conturbado da sua democracia. Nós devemos muito ao general Ramalhianes. Agora, por favor, vamos ouvir certamente candidatos a dizer que são os legítimos herdeiros
do general Ramalhianes. Eu nem sequer digo isso porque o considero de tal forma que a minha modéstia só me permite dizer respeito pelo que o senhor foi e fez por Portugal num dos períodos mais críticos. Eu espero poder um dia, se Deus e os portugueses me ajudarem, poder um dia olhar para trás e dizer: contribuí verdadeiramente para o meu país ao longo da minha vida toda, de forma incansável, e fiz o que podia, e tenho o agradecimento dos portugueses por essa dedicação, pela minha seriedade e por ajudar Portugal sempre nos momentos mais difíceis. E nós vamos viver um momento difícil. Muito obrigado, portugueses, muito obrigado pela vossa confiança. A eleição não são sondagens, a eleição são votos. Votos no dia 18. E não se esqueçam, nós vamos vencer e vamos mostrar a todas estas manipulações, a todas estas percepções, que Portugal verdadeiro são os senhores que estão aqui comigo, vocês, que são os portugueses, da direita, da esquerda, unidos para uma presidência não partidária. Ninguém vai ficar ferido, nenhum partido vai perder, Portugal vai ganhar. Força, força Portugal. Muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso apoio, ficarei eternamente agradecido.